Você que é aposentado ou pensionista, preste atenção nessa decisão da Justiça de São Paulo. Julgo procedentes, ou seja, aceito os pedidos contra o banco BMG para declarar a inexigibilidade dos descontos, ou seja, torna inexigíveis, não pode exigir o cumprimento dessa obrigação referente a um contrato de reserva de margem consignável, em outras palavras, descontos no benefício previdenciário referente a RMC e condenar o banco a ressarcir, devolver os valores que foram descontados em dobro e atualizados monetariamente, bem como condenar o banco ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$7.000 para um aposentado. Sentença lá do estado de São Paulo, você certamente se identificou com esse assunto. Por quê? Todos os dias nós temos algum aposentado ou pensionista reclamando que sofre descontos indevidos por parte de bancos, por parte de instituições financeiras, bem como de entidade de associações e sindicatos. Isso é recorrente aqui em nosso canal e por conta disso eu trago hoje mais uma decisão judicial a fim de lhes informar sobre os seus direitos. Não pague juros abusivos, não sofra descontos indevidos e, se isso acontecer, procure um advogado de sua confiança e ajuize a competente ação. No caso de hoje, eu vou ler a sentença para vocês entenderem. Trata-se de uma ação declaratória de nulidade. O que essa pessoa está pedindo, professor? Está pedindo para a justiça declarar nula esse contrato que foi feito em seu nome. E ele pede ainda a repetição do indébito, ou seja, devolução do valor que foi descontado em dobro, bem como pede indenização por danos morais, e vocês já viram que foi concedida essa indenização por danos morais no valor de R$7.000. Aquele valor é referente a indenização por danos morais. A devolução aqui, que é essa palavra, ó, repetição do indébito. Indébito quer dizer o quê, pessoal? Negativo aqui, ó, indébito, ou seja, não devo aquilo lá. E, portanto, eu quero que a justiça torne inexigível. O que é inexigível? Não pode exigir o cumprimento do contrato. Por isso, dessa palavra, inexigível. A minha obrigação aqui é te explicar os detalhes de uma ação judicial nesse sentido. E para registro, essa ação foi movida contra, em face do Banco BMG. Aliás, Banco BMG, eu recebi muitos comentários aí em nossos vídeos que vocês não estão agindo de acordo com a legalidade. Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui um resumão da decisão. É óbvio que eu já deixei essa sentença para vocês disponível lá em nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Walter, não consigo acessar a descrição. Digita aí na internet vsprevidenciario.com. V de Walter, S de Santos, previdenciario.com, tudo junto e você vai achar. Olha o que disse, pessoal. Se identifiquem com essa história aqui. Você se identifica? Escreva aí, Walter, parece muito com o meu caso. Parece muito. Aliás, escreva também hashtag RMC. Para eu saber que você está indignado, indignada com essa situação, assim como eu estou. Peço a compreensão de vocês por não estar aparecendo aí na sua telinha. Hoje estou mostrando só a tela do meu computador, porque eu não estou no meu
habitat natural. Eu não estou no meu escritório, estou em viagens e, portanto, estou gravando só a tela do computador, mas eu estou aqui, sou eu, Walter dos Santos, tá bom? Escreva aí, hashtag RMC, me diga da qual cidade, em que cidade você está nos assistindo neste momento e recebendo essas informações riquíssimas, tudo de graça para vocês. O meu objetivo é te informar os seus direitos, te ensinar aqui, desenhar os seus direitos. E aí me diga, você se identificou com essa causa? Diga que sim ou não. Parece com a sua situação, né? Escreva hashtag RMC. E de qual cidade você está falando? Olha o que diz aqui, ó. Narra o autor. Aqui é o aposentado dizendo para a justiça que ele assinou um contrato, né? Assinou um contrato de empréstimo. A pessoa compareceu lá no banco e falou, eu quero fazer um contrato de empréstimo. Normal, qualquer cidadão pode fazer isso. Chega lá, eu quero pegar um empréstimo aí, quero contratar um empréstimo, né? Mas eu quero só um empréstimo consignado, aquele que vem o desconto em folha. Só que eles acabam empurrando nos coitados dos aposentados, dos pensionistas, outro serviço que eles não pediram. Olha aqui, ó. Procurou oferta junto a algumas instituições financeiras, vamos grifar para vocês virem, e entre elas encontrou o Banco Itaú. Encontrou o Banco Itaú, né? Então, ela procurando um empréstimo aqui, encontrou o Banco Itaú. Contudo, em janeiro de 2024, notou descontos em seu benefício referente à reserva de margem consignável. Ou seja, empurraram nesse coitado uma tal de reserva de margem consignável. E aqui eu preciso explicar o que é isso aqui, ó. Reserva de margem consignável. Só que não foi do Banco Itaú, tá? Isso aqui veio lá do BMG, que foi o banco condenado. A RMC, pessoal, é um desconto que fica para o resto da vida no benefício previdenciário. Milhares de pessoas pagam isso desde que começou a receber o benefício. Quando recebe a carta de concessão do benefício previdenciário, já começa também os descontos. Por quê? Existe alguém que passa os dados dos aposentados, não é possível um negócio desse, né? E aí, verificou que o Banco BMG estava fazendo esses descontos lá no seu benefício. Referente ao quê, professor? Referente à famigerada RMC, Reserva de Margem Consignável. Eu escrevo muito sobre esse tema, é interessante vocês lerem lá no meu blog. E veja aqui, ó, informa que tais descontos somaram a importância de, olha, só de desconto, gente, R$ 3.270,93. De descontos. Procurou resolver administrativamente, foi lá no banco e disse, olha, tem como vocês pararem com esses descontos porque são indevidos, não pode fazer isso. O banco, né, cagou e andou para o coitado do aposentado, não restando alternativa senão aqui buscar o judiciário. E é por isso que ele requer a concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças referente ao cartão consignado. É esse cartão, a pessoa vai contratar um empréstimo e aí eles empurram um cartão no coitado do aposentado e fica cobrando para o resto da vida. Na maioria absoluta das vezes, a pessoa sequer recebe o cartão. Ou seja, a pessoa nem desbloqueia o cartão, não utiliza e ainda assim fica pagando uma mensalidade. Gente, para o resto da vida. Por isso, procure um advogado aí de sua confiança e ajuize a ação. Aqui ele quer, né, que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, né, para lhe proteger. E pede, como indenização por danos morais, ele pediu aqui R$14.120, foi o que ele pediu. E aí, no final, vocês já viram a decisão. Eu vou deixar a sentença, tá? Vou deixar a sentença para quem quiser ler. Aliás, pessoal, mande para a sua advogada, para o seu advogado, essa decisão, porque ela pode servir de base. O advogado está meio perdido, a advogada está perdida ali, não sabe um caminho a traçar, né, um rumo a seguir, com base nessa decisão, desculpa que eu sou baiano, né, ela pode ajuizar a ação dela, ter um norte aqui, ter uma base. E essa ação está lá no nosso blog, é de graça, não precisa pagar nada, só acessar lá, que o meu propósito aqui é esse mesmo, é ajudar as pessoas. E aí vem a magistrada discorrendo aqui, o juiz, nem vi se é juiz, é juíza,
mas não vou falar o nome aqui porque eu já tive problema com isso. Então vamos lá. Diz a justiça. Eu vou utilizar a palavra justiça, tá? Para não falar o nome do magistrado, porque isso pode dar problema. Condeno a instituição financeira. Olha aqui, gente, ó. Condeno, tá? Ó, leia comigo aí, ó. Condeno, está condenada a instituição financeira, leia-se Banco BMG, a repetição do indébito, ou seja, devolver o valor em dobro, tá vendo, ó? Indevidamente descontado. Então ela vai devolver, ó, repetição do indébito significa devolver os valores que foram descontados indevidamente, tá bom? Então isso aqui vai ser devolvido em dobro. E por fim, ela quer o quê, gente? Indenização por danos morais. E aí ela embasa aqui os danos morais, cita inclusive decisões anteriores, aqui ó, citando uma decisão anterior, e por conta disso, ela diz o seguinte, ó: dessa forma, com base em tais paradigmas, ou seja, decisões anteriores, no caso concreto, suficiente a indenização por danos morais na metade, né? A pessoa pediu 14, a justiça deu aqui 7 mil reais. Não é o ideal, mas não deixa de ser uma indenização, né, gente? 7 mil reais aí já tá razoável, a metade. A gente sempre pede um pouquinho a mais mesmo, tá? A gente pede um pouquinho a mais, que é para ver se a justiça, né, chega no que a gente quer. E aí, por fim, ela vem aqui, ó, e diz o seguinte: julgo procedente. O que é procedente, pessoal? Eu aceito os pedidos que foram feitos por, e aqui está o nome do senhor, né? Contra, em face, o banco BMG, para fins de declarar inexigibilidade dos descontos. Conforme eu disse, o que é uma declaração de inexigibilidade? É declarar que não pode ser exigido, que não pode ser cobrado. Olha, banco, você não pode mais cobrar, não pode mais fazer esses descontos referentes ao contrato de RMC, de reserva de margem consignável, e condenar o banco réu, leia-se Banco BMG, a ressarcir. O que é esse verbo aqui, pessoal? Ressarcir. Ressarcir é devolver à parte autora os valores descontados a título de, olha aqui, descontados em dobro desde ao começo lá, né? A título de ressarcimento. De ressarcimento utilizando a atualização monetária de 1%, né? Vai atualizar monetariamente esses descontos. Ou seja, foi uma poupança forçada aqui que a pessoa fez. Forçada, mas fez uma poupança aqui. E aqui nós estamos no número 2, né? Número 3, condenar o banco réu ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de 7 mil reais. Aqui está o número do processo, sempre tem um engraçadinho. É mentira, é mentira, é mentira. Mentira é minhas... Não vou nem falar aqui, viu? Aqui está o nome do processo para quem quiser conferir aí, tá? Mas a sentença está disponível para vocês acessá-la na descrição do vídeo. Atenção, aposentados e pensionistas, vejam que decisão maravilhosa em que o INSS foi condenado a atualizar a RMI, ou seja, a renda mensal, para mais de 7 mil reais dessa pessoa, conforme vocês podem comprovar. Veja, o magistrado vem fundamentando a sua decisão e diz o seguinte: diante do exposto, julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para condenar o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a fazer o que, pessoal? A revisar o benefício, no caso aqui, uma pensão por morte dessa pessoa, devido à elevação do teto de benefício estabelecido pela Emenda Constitucional número 20 de 98 e 41 de 2003. E o valor vai para, olha aqui, ó, condeno o Instituto Previdenciário, que é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ainda a pagar valores atrasados. Então, essa pessoa vai receber aqui os valores atrasados a serem atualizados futuramente, e
promover a atualização da RMA, que é a renda mensal atual. Aumentar para quanto? Aumentar para R$ 7.041,29, perdão. Uma decisão do TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange respectivamente os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar essa sentença disponível por meio de um link na descrição do vídeo para quem quiser utilizá-la como base. Apesar de ser uma decisão contra o INSS da Justiça Federal de São Paulo, ela pode perfeitamente ser utilizada como base em qualquer lugar do Brasil. Portanto, se você quer ter acesso a essa decisão, clica no link que está na descrição do vídeo. Qual é o propósito desse conteúdo, pessoal? Mostrar para vocês que o direito existe. Basta saber fazer valer os seus direitos. Tem que ter um profissional competente para fazer isso. Estou deixando também links dos contatos dos nossos parceiros aí na descrição do vídeo. Vamos entender aqui um breve relato do caso e depois eu vou lá explicar direito aquela situação lá da condenação. Aqui está o relatório, trata-se de pedido de revisão de benefício previdenciário, formulado por, aqui eu estou censurando o nome da pessoa, revisão de quê? Revisão da renda mensal inicial, RMI, do seu benefício previdenciário, considerando os novos valores do teto de benefícios trazidos pela Emenda Constitucional número 20 de 98 e 41 de 2003. Essa ação foi movida contra o INSS. A parte autora narra que o benefício previdenciário de seu falecido marido, aqui está o número, foi limitado aos tetos após a revisão do buraco negro, dando efeitos em seu benefício. Ou seja, a revisão lá do benefício do instituidor, né, refletiu aqui na pensão por morte do falecido no seu benefício, que é derivado do benefício de seu falecido marido, o que não teria sido recuperado com as revisões posteriores, o que entende indevido. Deveria ter sido aqui aplicada as revisões também no seu benefício previdenciário. Na fundamentação, o magistrado traz um texto interessante aqui, que eu vou ler para vocês. Olha o que diz aqui, ó. Não há se falar em ilegalidade ativa da parte autora. Ou seja, essa parte autora aqui, essa beneficiária pensionista, não cometeu nenhuma irregularidade. Isso aqui foi a alegação do INSS. E a Justiça está dizendo, ante o julgamento do tema 1057 do STJ, 1057 do STJ, tema 1057 do STJ, em que se fixou a seguinte tese. Lá nesse julgamento aqui, ó, foi fixada a seguinte tese. Leiam comigo. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear por direito próprio a revisão de benefício derivado da pensão, da aposentadoria. O que é um benefício derivado? Ele já explica aqui, a pensão por morte, por exemplo, caso não alcançada pela decadência. Ou seja, se eu não estiver na decadência, eu posso pedir a revisão da minha pensão por morte, fazendo jus, ou seja, tendo direito a diferenças, valores atrasados não prescritos decorrente da pensão recalculada. O julgamento está aqui, tudo disponível para vocês. Quem quiser, basta acessar aí a decisão no link que está na descrição do vídeo. Desse modo, continua aqui. Não incide sobre a presente ação a decadência, ou seja, está fora da decadência, essa pessoa continua tendo direito, tendo em vista que a pretensão da autora não visa discutir o ato de concessão do seu benefício ou do benefício do instituidor, do falecido, mas as sucessivas atualizações. E cita mais um precedente, cita uma decisão que garante esse direito. Quer que eu leia para vocês? Só essa parte aqui, ó. Leiam comigo aqui, ó.
o objeto da revisão é o benefício em manutenção e não o ato de seu deferimento. Descabe falar na ocorrência de decadência, ou seja, não pode falar aqui em decadência. A decadência para registro está lá no artigo 103 da Lei 8.203 de 1991, que se refere ao perecimento do direito de como se calcula a renda mensal inicial. Não é o caso aqui, o magistrado está dizendo. Pois bem, por tudo isso, acompanhe comigo. No caso concreto, ou seja, nesse caso aqui que foi julgado, determinada a apresentação de cálculo pela contadoria do juízo, o juízo determinou que fossem realizados cálculos e esses cálculos foram feitos e, portanto, restou configurada a limitação da renda mensal inicial da parte autora para fins de pagamento, acarretando a geração de resíduos, ou seja, valores para receber e valores da RMI, renda mensal inicial, e a renda mensal atual, inferiores, olha a palavra aqui, gente, inferiores ao quanto devido após a alteração dos tetos previdenciários, esses tetos criados pelas emendas constitucionais, conforme eu já disse, a número 20 de 98 e a número 41 de 2003. E por isso continua, nestes termos há saldo, existe saldo de diferença e RMI e RMA, renda mensal atual no valor aqui de R$ 7.041,29. E por isso mesmo que a ação foi, diante do exposto, julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para, conforme a fundamentação, declarar o reconhecimento das prescrição das parcelas que antecedem ao quinquênio, aqui a prescrição quinquenal, em relação à propositura da ação, ou seja, aquelas anteriores a 4/5/2018. Lá para trás ela não vai receber, mas de lá para cá ela vai receber tudo. E condenar, eu adoro essa palavra, condenar o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a revisar o benefício de pensão por morte da parte autora devido à elevação do teto de benefício estabelecido pelas emendas constitucionais 20 e 41. Condeno o Instituto Previdenciário, leia-se o INSS, ainda a pagar valores atrasados a serem apurados, esses valores vão ser recalculados e fazer a atualização da renda mensal atual para R$ 7.041,29, ou seja, vai atualizar a renda que ela está recebendo, vai subir para mais de R$ 7.000. Por fim, o INSS foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, aqui estão eles, com base no CPC, artigo 85, parágrafo 2º do CPC, e mais essas informações. Olha aqui, a ementa, aqui está o nome da pessoa, que eu censurei, CPF, espécie de benefício, revisão de pensão por morte, RMI a recalcular, nós precisamos que o INSS recalcule a renda mensal inicial, a RMA, a renda mensal atual, é como eu disse, mais de R$ 7.000 a ser atualizada pelo INSS, a DIB, a data de início de benefício, essa pessoa começou a receber o benefício lá em 31 de julho de 2012. Vai receber certamente uma bolada de valores atrasados, mesmo com a prescrição quinquenal. É o que eu estou dizendo aqui para vocês diariamente. Sigam o nosso canal. Esse é o melhor, o canal mais competente da internet. Aliás, o nosso canal é o único e o maior sobre direitos previdenciários. Gente, olha essa decisão da Justiça Federal. Banco indenizará aposentado que contratou cartão de crédito quando queria empréstimo consignado. Vamos traduzir isso daqui? A pessoa compareceu ao banco para contratar apenas o empréstimo consignado. Entretanto, a instituição financeira acabou empurrando nesse aposentado um cartão de crédito que ele sequer solicitou. E por conta disso, vai ter que pagar
uma indenização no valor de R$10 mil por danos morais. Vamos compreender o caso? Matéria disponível aqui no site do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Estou deixando o link da publicação disponível na descrição do vídeo. A notícia foi publicada no site dia 8/7, dia 8 de julho de 2024, que diz o seguinte: a Justiça Federal condenou a Caixa Econômica Federal a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a um aposentado de Curitibano, Santa Catarina, que, quando pretendia tomar um empréstimo consignado, acabou tendo descontos em seu benefício referentes a um cartão de crédito com reserva de margem consignável, a famosa RMC. Eu estou falando aqui constantemente desse desconto ilegal, esse desconto abusivo contra os aposentados e pensionistas, que é a tal da reserva de margem consignável, RMC. Aliás, se você verificar no seu extrato que está havendo o desconto de RMC, entre em contato agora com o grupo Copa Revisões, a fim de que eles façam cessar esses descontos abusivos e ainda pleitear a indenização por danos morais e materiais contra a instituição que está praticando essa ilegalidade. Perde tempo não, entre em contato lá com a equipe da Thaís Coelho e peça para cessar, para parar esses descontos indevidos. Continuando, ele, se referindo aqui ao aposentado, esperava pagar prestações fixas para quitar a dívida, mas estava realizando apenas o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. É isso que acontece, pessoal. A RMC, você vai pagando apenas o mínimo. E ao pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, essa dívida nunca acaba. Você vai ficar pagando para o resto da vida. A sentença do juiz Charles Jacob Giacomini e foi proferida em 28 de junho em processo do Juizado Especial Federal da 6ª Vara Federal de Florianópolis. O juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor e considerou que a Caixa Econômica Federal não desincumbiu de provar que o aposentado tinha consentido com o negócio. Ou seja, a Caixa Econômica Federal não conseguiu provar que o aposentado de fato solicitou a contratação desse cartão de crédito. É sempre o que acontece é isso, gente. O banco, a instituição financeira diz, olha, mas ele pediu. Não, ele pediu a contratação de um empréstimo consignado e não um cartão de crédito e muito menos pagar o mínimo. Não foi nada disso que a pessoa contratou. Por essas razões, abro aspas, vejamos, não há nos autos, ou seja, não existe aqui no processo, o necessário contrato que demonstraria ter sido dada à parte autora ciência, conhecimento, ciência inequívoca de todos os termos da contratação que estaria efetivando, fecho aspas. O que o magistrado está dizendo? Olha, em uma contratação desse tipo, em que envolve uma parte bem poderosa, que é a Caixa Econômica Federal, e uma parte com menos poder em relação à outra, que é o caso aqui do consumidor, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor no seguinte sentido. Isso tem, gente, que estar muito claro, Tem que estar ali compreensível, todos os termos, olha aqui, inequívoca de todos os termos da contratação. Olha, o senhor está contratando a reserva de margem consignável e o senhor vai pagar somente o mínimo. O senhor concorda com isso? Se a pessoa disser sim, mas no caso aqui, isso não estava claro, afirmou o juiz. Na sequência, continua o magistrado, abro aspas,
é preciso esse instrumento específico onde haja a assinatura do contratante e informações sobre o valor emprestado, taxas de juros, forma de pagamento, fecho aspas. Tem que estar clara essas informações. Segundo a defesa do aposentado, ele acreditava ter feito um empréstimo consignado de R$ 698,96, com prestações fixas no valor de R$ 52,25. Entretanto, diz o julgador, o valor descontado mensalmente se trata do pagamento mínimo do cartão de crédito, com incidência de juros rotativos no saldo devedor em aberto. Isto é, a quantia paga mensalmente retorna ao saldo devedor, se caracterizando como uma dívida eterna e impagável. Eterna e impagável, alegou o advogado do autor. A defesa da Caixa Econômica Federal informou que os descontos de RMC não estariam mais sendo efetivados. Olha o que disse. Trata-se de relação de consumo, na qual se é reconhecida a responsabilidade objetiva pela falha no serviço. Não se há de perquirir se houve ou não má-fé por parte do agente financeiro. Caso em que se presume uma condição de vulnerabilidade absoluta do consumidor, ponderou o magistrado. Além disso, a demonstração de má-fé, dolo, de ludibriar o consumidor da instituição financeira é uma prova quase impossível. O magistrado que está dizendo, não tem como a Caixa Econômica Federal provar que não estava errada. Resta indenizar e pronto. Para fixar o valor da indenização, o juiz observou que não se pode ignorar que a redução injustificada e sem aviso prévio do rendimento mensal de um aposentado, mantido por vários meses, indubitavelmente causa angústia, incerteza e abalo psíquico, além de um incômodo considerável que supera o mero aborrecimento. Ainda mais quando se considera que a suspensão dos descontos foi alcançada somente por meio da via judicial. Uma decisão maravilhosa, digna de ser repercutida aqui em nosso canal, e é por isso que nós estamos gravando esse vídeo, bem como eu vou deixar o link da matéria para quem quiser ler. Repito, decisão lá da Justiça Federal da 4ª Região, que abrange, respectivamente, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas pode perfeitamente ser utilizada como base, como parâmetro em qualquer lugar do Brasil. Basta utilizar os mesmos fundamentos, os embasamentos que foram utilizados aqui nessa decisão. E você, o que achou de tudo isso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Gente, olha que caso interessante. Justiça do Rio de Janeiro, julgo procedente para condenar a ré a pagar. Aqui a ré é o Banco Bradesco, tá? Pagar ou restituir na forma dobrada, ou seja, vai devolver em dobro a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 3.182 corrigidos monetariamente. Outro pedido, então vai devolver esse valor em dobro, e aqui nós temos o seguinte:
julgo parcialmente procedente, ou seja, eu aceito os pedidos em parte para condenar o réu, leia-se Banco Bradesco, a pagar a título de danos morais. Então aqui em cima nós temos danos materiais e aqui nós temos danos morais no valor de R$3.000. É sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um caso muito importante, digno de ser repercutido aqui em nosso canal. E foi julgado no Juizado Especial Cível, onde o processo é muito mais rápido, célere o processo. Esse projeto de sentença já foi homologado pelo juiz. Aqui estou deixando o número do processo para quem quiser consultar, a fim de verificar a veracidade dessas informações. Fiz um detalhe do caso e já está lá em nosso blog vsprevidenciario.com. Basta pesquisar na internet ou clica no link que está na descrição do vídeo. Vamos compreender aqui o que aconteceu? Vejamos. Réu, Banco Bradesco S.A. Estou censurando aqui o nome do autor da ação para protegê-lo, mas o número do processo está aqui, ó. Quem quiser consultar, basta verificar aí, tá bom? Deu um print na tela? Vamos continuar aqui, ó. A parte autora alega, em resumo, que fez a contratação de um empréstimo no valor de R$45.900. E aí, ela foi dar uma analisada no contrato desse empréstimo e verificou que tinha R$1.591,94 a título de seguro prestamista. Isso aqui, pessoal, configura venda casada. Veja, e ela entrou no juizado, onde a ação é bem mais rápida, célere, informal, né? Qualquer pessoa nas causas de até 20 salários mínimos pode ajuizar uma ação aqui, inclusive sem advogado. Você comparece pessoalmente, ajuiza a ação. Se o valor for mais de 20 salários mínimos do que o valor de 20 salários mínimos, aí é obrigatória a assistência de um advogado. Mas se a causa for de até R$20.000, você não precisa de advogado. Basta comparecer com o contrato lá, como foi o caso aqui, ó, e ajuizar a ação. Veja que essa parte aqui, ó, não teve advogado. E mesmo assim ela foi indenizada. Então aqui nós já entendemos, né? Todo mundo conseguiu entender? Já escreva aí nos comentários. #prestamista, do jeito que está aparecendo aí. #prestamista, que é para o YouTube saber que nós estamos falando aqui desse seguro que é ilegal quando vendido, quando empurrado com outro produto que configura venda casada. E me diga, de qual cidade você está falando? Essa decisão judicial foi lá do Rio de Janeiro, mas ela pode ser utilizada como base para qualquer lugar do Brasil. Perfeito? Aqui vocês viram, ó, não tem advogado, só o réu, que é o Banco Bradesco, e o autor. Agora vocês já entenderam aqui do que se trata. Vamos lá. Vem aqui o julgador fundamentando, e aqui nessa parte ele diz o seguinte, ó: desta forma, fixo em R$3.000 o dano moral. Perceberam? Grifei aí para ficar em destaque para vocês. Só a título de dano moral. E aí continua: pelo exposto, julgo procedente, ou seja, eu aceito todo o pedido para condenar a parte ré aqui é o Banco Bradesco, a restituir, pessoal, devolver
na forma dobrada, ou seja, devolveu o valor em dobro à parte autora a título de danos materiais. Então aqui nós temos a indenização de dano material no valor de R$ 3.182, corrigidos monetariamente, mais acréscimo de juros legais. Então essa é a primeira parte por dano moral. E na sequência diz o julgador: julgo parcialmente procedente, ou seja, aceito o pedido em parte para, mais uma vez, condenar o réu, leia-se Banco Bradesco, a pagar à parte autora a título de danos morais. Então mudou aqui agora é danos morais. Lá em cima, dano material, danos morais no valor de R$ 3.000, conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu dispositivo. Na sequência diz o seguinte, fica ciente a parte ré, fica ciente o Banco do Brasil, que caso não cumpra, no caso de não cumprimento da sentença no prazo de 15 dias úteis a contar da data do trânsito em julgado, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%. Se não pagar no prazo de 15 dias, vai ter que pagar mais 10% sobre o valor da condenação. Para esse tipo de julgamento, pessoal, como se trata de um processo com base na Lei 9.099, ele deve ser submetido a um juiz togada, um juiz de direito. Por quê? Esse procedimento aqui, geralmente, ele é feito por juiz leigo ou conciliador, com base na Lei 9.099. Por isso que diz aqui o julgador, projeto de sentença sujeito à homologação, assim remeto, eu encaminho, envio os autos, o processo para o meritíssimo ou meritíssima juíza togada nos termos do artigo 40 da Lei número 9.099. Estou fazendo isso aqui para orientar aqueles advogados e advogadas que me seguem, estudantes de direito, estagiários, enfim. Acontece isso daqui, gente. Olha que interessante no caso da Lei 9.099. Trata-se do mesmo processo, tá vendo? Para vocês confirmarem aí, o número do processo, dá um print conforme tela anterior. Veja que lá era um projeto, aqui é a sentença, tá? Aqui agora indo para outra parte, para explicar mesmo o direito para vocês. Continua sendo réu aqui o Banco Bradesco, e olha que interessante, homologo, eu confirmo aquela decisão anterior. Então, está homologado e o Banco Bradesco agora tem que cumprir essa decisão aqui. Veja que caso interessante para repercutirmos aqui em nosso canal. Leia, está no nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Escreva aí nos comentários. Você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. O banco terá que devolver à aposentada quase R$ 8.000 por descontos indevidos, além de ter que indenizá-la em R$ 5.000 por danos morais. Gente, mais uma decisão que eu trago aqui para o canal a fim de orientá-los. Uma sentença contra o Banco BMG, lá do Distrito Federal. Aqui está o número do processo para quem quiser conferir as informações, em que uma aposentada sofria descontos indevidos em sua aposentadoria, ajuizou uma ação e o Banco BMG foi condenado a pagar uma indenização por danos morais, além de ter que devolver todos os valores que foram descontados na sua aposentadoria.
A fim de comprovarmos a informação, acompanhem comigo. Trata-se de uma ação declaratória de inexistência, ou seja, não existe relação jurídica e, portanto, essa pessoa pede o ressarcimento, a devolução e indenização por danos morais, movida por essa aposentada em desfavor, ou seja, contra o Banco BMG. Em resumo, ela relata que é aposentada do INSS e que desde 2017 vem sendo descontado em sua aposentadoria um empréstimo consignado, a título de parcelas referente ao pagamento do chamado cartão consignado, que é aquele RMC. E por tudo isso ela pede a condenação do banco e o ressarcimento, a devolução do valor em dobro, que daria mais de 15 mil reais, quase 16 mil reais, e a condenação do banco no valor de 20 mil reais. Esses foram os pedidos feitos por essa aposentada. Tem aqui a fundamentação da justiça e agora nós vamos ver o que a justiça decidiu em favor dessa aposentada que sofreu descontos indevidos. Nós já percebemos que a justiça entendeu que a condenação em 20 mil reais é muito alta e por isso daquele valor de 5 mil reais eles fundamentam aqui, ó. Quem quiser ter acesso a essa sentença completa, eu estou deixando aí por meio de um link na descrição do vídeo. Quem quiser ler com calma, aqui é a fundamentação, né? Dizendo que a indenização no valor de 20 mil reais é um pouco alto e por isso eles estão baixando o valor da indenização. Tem toda a fundamentação judicial e aqui diz o seguinte, ó. Por todo o exposto, eu julgo parcialmente procedente. Por que parcialmente, pessoal? Porque a pessoa está pedindo um valor maior, como a justiça está concedendo um valor menor, não atendeu ao pedido totalmente, né? Então, é parcialmente a pretensão da autora aqui. E aí diz o julgador, declaro inexistente, não existe mais o débito e, portanto, o banco não pode exigir em relação à parte autora, esse contrato que foi firmado aqui sob a rubrica de cartão RMC. Aquele cartão que eu e a Thaís estamos sempre orientando aqui, né? A reserva de margem consignável. Você paga e não consegue concluir o pagamento total. Você vai ficar efetuando esse pagamento para o resto da sua vida, porque essa é a intenção das instituições financeiras. Pois bem, Pois bem, então o Banco BMG não pode exigir, e aí, na letra A aqui, né? Declarar inexistente o débito. Letra B, condenar a requerida ao pagamento. Requerida aqui é a parte, o Banco BMG, a título de restituição de valores. Leiam essa palavra restituição como devolução. E aqui, vocês perceberam que está entre parênteses na forma simples. Por que forma simples? Porque a pessoa pediu a devolução em dobro, que daria aquele valor que eu mostrei acima. Como a restituição, leia-se devolução, está sendo feita na forma simples, essa pessoa irá receber, o banco terá que devolver para essa pessoa R$ 7.977,15, correspondentes às parcelas que foram debitadas, descontada no seu benefício previdenciário. Só que esse valor será corrigido monetariamente, tá? Nós vamos ter juros moratórios de 1% sobre esse valor que será devolvido, ressarcido pelo banco a essa aposentada. Condeno, eu adoro essa palavra, condeno a requerida, leia-se parte, leia-se Banco BMG, ainda ao ressarcimento das parcelas subsequentes
eventualmente consignadas e adimplidas, ou seja, as parcelas que foram pagas depois da condenação. Basta que a pessoa comprove aqui que o banco continuou descontando, que terá que devolver além desse valor aqui acima. Mais uma condenação: condeno a parte ré, condeno o banco BMG a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados. O que é isso, professor? É para não utilizar aqui a palavra por danos morais, por todo esse transtorno que a pessoa sofreu, esse sofrimento psicológico, a pessoa ter que procurar a justiça, entrar com ação, ver o seu dinheiro saindo do seu benefício. Veja que a palavra extrapatrimoniais, ou seja, danos morais pelo abalo psicológico que essa pessoa sofreu. Por isso que é extra patrimoniais e não do patrimônio. O patrimônio já está recebendo aqui acima. Então vocês vão ler tudo isso aqui como dano moral. Ela está recebendo R$5.000 por danos extrapatrimoniais suportados, ou seja, pelo sofrimento suportados. Logo ela está recebendo uma indenização por danos morais. Mais uma vez, esse valor será corrigido monetariamente. Significa dizer que ela irá receber no final um pouco mais de R$5.000. Isto porque nós temos súmula do STJ que diz que a indenização deve ser corrigida monetariamente. Uma sentença, uma decisão judicial muito bem fundamentada. Parabéns à Justiça de Brasília. Eu tenho mais casos para trazer aqui para vocês referente a esses descontos que os aposentados e pensionistas têm sofrido quase que diariamente. Hoje eu estou trazendo essa decisão, mas eu vou trazer mais decisões aqui para vocês a fim de orientá-los sobre os seus direitos. Esse é o meu objetivo, é o meu propósito de ensiná-los, levar conhecimento a fim de que vocês possam consiga exercer com propriedade o seu direito. Essa decisão, pessoal, eu vou deixar também disponível lá em nosso blog VS Previdenciário. É o blog de vocês. Quer buscar conhecimentos sobre direito previdenciário, pensões, aposentadorias, revisões, benefícios assistenciais? É lá no blog VS Previdenciário. Já fiz um resumo da decisão, mas estou deixando em um link também a sentença para quem quiser acessá-la e ler com calma. Aqui, gente, tem a fundamentação completa. Você que é advogado, advogada, pode perfeitamente utilizar essa decisão como base, como parâmetro aí em suas causas no seu escritório. Aliás, é uma área, né, muito promissora para se atuar no direito. Esses descontos indevidos em aposentadorias e pensões, né, ajudando os aposentados, e você ainda pode trabalhar com isso. Perfeito? Agora, me diga uma coisa. Você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Gente, olha esta decisão em que um banco foi condenado a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$3.000 para uma pessoa que sofreu descontos em sua aposentadoria. Prestem atenção aqui comigo. Olha a decisão, já vou mostrar todo o processo, tá? Julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para alterar a modalidade do contrato a ser interpretado como contrato de crédito pessoal. Já explico tudo isso.
julgo procedente para determinar a aplicação de juros conforme a tabela média de mercado estipulada pelo Bacen, pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Ou seja, houve a aplicação de uma taxa de juros diferente daquela que os bancos têm que cumprir. O INSS publica, o Banco Central estipula essa taxa e as instituições têm que cumprir. Não cumpriu, o contrato vai ser anulado, vai ter devolução de dinheiro e vai ter a readequação, conforme está dizendo aqui o julgador. Olha, determina a aplicação de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado de acordo com aquela estipulada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da disponibilização do dinheiro para a parte autora, para esse aposentado, bem como julgo procedente para determinar o recálculo da dívida, pessoal. O que é isso aqui? Quem me acompanha sabe o que significa a palavra recálculo da dívida. Revisão da dívida. Vai haver aqui a revisão da dívida. E caso seja apurado que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, olha aqui, ó, pagamento a maior, ou seja, pagou para mais, condenar o réu, banco BNP Paribas Brasil, nunca ouvi falar desse banco, viu? Me perdoe aí o banco. Paribas Brasil, a restituição. Quem me acompanha sabe o que significa restituição. É devolução dos valores em dobro. Pois bem, dito isto, como sempre faço, aqui está uma sentença da justiça lá do estado de Goiás. Olha o valor da causa aqui, gente. Vem aqui comigo, dá um zoom aí, editor. Está aqui do lado, olha. R$ 29.121,68. Essa decisão já está lá em nosso blog para quem quiser acessá-la. Pessoal, eu censurei aqui alguns dados porque tem RG, CPF da parte, então nós não podemos aqui publicar essas informações, ok? Então, por isso que vocês estão vendo aí a tarja preta, tá? Mas dá para compreender. Tem aqui a qualificação da pessoa, residente domiciliado na, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, cumulada indenização por danos morais e repetição de indébito, leia-se, devolução dos valores em face de, né? Cetelem S.A. deve ser o nome do banco e mais esse outro banco aqui, ó, mais esse banco. Então, a ação foi ajuizada contra essas instituições financeiras e diz o seguinte, vamos ler aqui, ó. Narra a inicial que a autora recebe benefício previdenciário de pensão por morte. Então, vamos lá, essa pessoa recebe um benefício de pensão por morte. Contudo, informa que foi surpreendido com desconto de reserva de margem para cartão de crédito, RMC. É o que nós estamos falando constantemente aqui no canal. Aliás, se você está sofrendo com descontos de reserva de margem consignável, aí a chamada RMC, clica no primeiro link da descrição do vídeo e fale com o pessoal da Copa Revisões Bancária, que eles irão te assessorar no sentido de fazer cessar, cancelar esses descontos indevidos. Pois bem, continuando. Contudo, informa que foi surpreendido com desconto de reserva de margem para o cartão de crédito RMC no valor de R$ 55,62. Gente, olha desde quando que essa pessoa estava sofrendo com esse desconto. Desde 2016. E agora que nós temos uma sentença, 2024. Por isso que tem que ficar atento. Essa pessoa foi descobrir anos depois. Você tem que fazer uma análise para não sofrer esses descontos indevidos. Pois bem, continuando aqui. Pois bem, essa pessoa viu esse desconto, entrou em contato com o banco e aí foi informado que, na verdade, ela tinha um empréstimo com a reserva de margem consignável, a chamada RMC, que a gente sabe que não acaba nunca. E por isso ela fez o quê? Ela ajuizou
a ação, a fim de ter declarada a inexistência dos débitos e a revisão da modalidade de contrato. Olha, eu não quero um contrato com reserva de margem consignável, RMC, porque isso nunca vai parar, o pagamento vai continuar para o resto da vida. Eu quero que o contrato seja revisado para a modalidade de contrato de empréstimo consignado normal, que é aquele que eu sei o valor que eu vou pagar por mês e eu sei a data quando vai terminar. Eu sei a data em que os pagamentos irão cessar, a quantidade exata de prestações, bem como a condenação da requerida, a parte requerida aqui é o banco, a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de danos morais no importe, no valor de R$20 mil. Então, ela está pedindo aqui a condenação do banco no valor de R$20 mil a título de indenização. Aí nós chegamos aqui na condenação do banco. Diz o magistrado: posto isso, julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para alterar, gente, a modalidade do contrato. A partir de agora, o contrato passa a ser aquele de crédito pessoal consignado. Aquilo que eu acabei de explicar. Eu sei exatamente quantas parcelas eu vou pagar, sei aqui quanto que eu vou pagar por mês, então eu tenho uma base do que eu estou pagando e não a reserva de margem consignável que você paga para o resto da vida. Então vai alterar o contrato, bem como o juiz determinou a aplicação de juros de acordo com aquele estipulado, com a taxa de juros estipulada pelo Banco Central e não a que o banco quer. As instituições financeiras sempre colocam no contrato uma taxa de juros maior, vai ter que fazer aqui a adequação. Bem como o banco foi condenado, né? O juiz determinou o recálculo da dívida, leia-se a revisão da dívida, e condenou o banco a devolver aqueles valores que foram pagos a mais. Por que tem valor pago a mais, pessoal? Porque essa pessoa estava pagando uma taxa de juros maior, é o que nós chamamos de juros abusivos. E aí, por fim, está aqui, ó, condenar o banco requerido a pagar ao autor, a pagar a essa pessoa, a título de compensação por danos morais, o valor de R$3 mil com juros e correção monetária. Gente, eu estou sempre mostrando esse tipo de decisão a fim de que vocês possam compreender que sim, existe a possibilidade, existe o embasamento. Eu vou deixar essa sentença depois para quem quiser acessar lá em nosso blog. O link já está aí na descrição do vídeo. Quem quiser acessar essa sentença, essa decisão, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E mais, se você está sofrendo descontos aí ou acha que está, mande o seu contra-cheque, o seu extrato lá para a Thaís do grupo Copa Revisões, que certamente ela vai fazer um cotejo, uma análise do seu caso e vai te dizer se você pode ou não ter dinheiro para receber de volta, ou ainda se você pode cessar esses descontos indevidos. Agora me diga uma coisa, você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. Como retirar juros abusivos do contrato de empréstimo ou financiamento? Você vai fazer o seguinte procedimento. Vai clicar no link que está na descrição do vídeo, vai acessar este artigo. Aqui eu estou orientando o procedimento para ajuizar a ação, mas estou disponibilizando uma notificação para que você solicite também extrajudicialmente, tá? Assim, ó, acesse a notificação extrajudicial para solicitar a redução dos juros por conta própria, ou seja, sem advogado. Você vai clicar aqui, ó, baixe aqui. Irá baixar este documento, notificação extrajudicial, e você vai enviar lá para a instituição financeira em que você tem o relacionamento lá de contratação.
É um documento básico, você vai colocar aqui a sua qualificação, nome, eu coloquei aqui eu, Walter dos Santos, com número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, né? Coloco tudo aqui, as informações, e vou dizer o seguinte: venho por meio desta notificar a referida instituição financeira, coloquei aqui como exemplo, banco credora do financiamento bancário, para que realize os legais abatimentos no contrato, a fim de estabelecer a quitação total e antecipada por meio de composição amigável após o abatimento de juros, taxas e tarifas do seguro prestamista contidas no atual contrato de financiamento entre as partes. Isso aqui não pode, ó. Todo contrato de financiamento que você verificar, você vai identificar o famigerado seguro prestamista. Isso configura a venda casada, porque você, quando vai fazer um financiamento, não está contratando seguro. Você vai lá fazer um financiamento. Na continuação, digo eu, sendo assim, fica esta instituição bancária notificada para que, em querendo, no prazo de 20 dias, apresente uma proposta de negociação amigável conforme o artigo 334, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, aguardando a parte se manifestar através dos meios de comunicação cabíveis. Aqui eu coloco um e-mail de forma exemplificativa, isto com fundamento no artigo 6º, inciso 3, 4 e 5 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. Você vai datar e assinar. E aí você vai anexar documentos, tá? Você vai colocar documentação anexa a essa notificação, como o contrato de financiamento. Você pode entrar lá na calculadora do cidadão no Banco Central do Brasil e fazer o cálculo. É gratuito, só basta inserir as informações lá e você vai saber se está pagando juros a mais ou não. Você vai verificar a taxa de juros disciplinada pelo próprio Banco Central, e aí no próprio site do Banco Central tem a calculadora cidadão, que você vai verificar, vai fazer a apuração se você está pagando juros abusivos ou não, e se tem alguma contratação a mais, uma venda casada aí no seu contrato. Isso é fácil de identificar, basta solicitar uma cópia do seu contrato. Feito isso, basta mandar lá para o setor jurídico da instituição financeira em que você fez o financiamento. Para acessar o documento, o link está aí na descrição do vídeo. Agora me diga aí se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.